Sejam bem-vindos à nossa reunião virtual. Que a paz, nosso Mestre, esteja conosco. Ao darmos início à nossa reunião, esclarecemos. Nossos estudos são baseados nos livros do Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, aos quais estudamos alternadamente. Nessa oportunidade, estaremos com o estudo do Livro dos Espíritos, com o tema Decepções, Ingratidões e Afeições Destruídas. São as perguntas de 937 a 938a. E a convidada, nossa querida irmã no Ideal Espírita, Maria Roma de Freitas, integrante do Lar de Teresa. Maria Roma, suas palavras iniciais. É uma alegria muito grande, de novo, poder estar aqui com a comunidade do Lar de Teresa. Não fisicamente, mas através das possibilidades que hoje a internet nos coloca e fazendo parte vibracionalmente, certamente, desse grupo que tanto nos ajuda mutuamente. É uma alegria. Então, vamos passar para a nossa leitura inicial e a nossa prece, como tradicionalmente fazemos. A página inicial, amigos modificados. Surgem no cotidiano determinadas circunstâncias em que somos impelidos a reformular apreciações em torno da conduta de muitos daqueles a quem mais amamos. Associados de adial abraçam hoje experiências para as quais até ontem não denotavam menor interesse, e companheiros de esperança se nos desgarram do passo, esposando trilhas outras. Debalde procuramos neles antigas expressões de concordância e carinho, de vez que se nos patenteio emocionalmente distantes. Nesses dias em que o rosto dos entes amados se revela diferente, é natural que apreensões e perguntas imanifestas nos povoem o espírito. Abstenhamo-nos, porém, tanto de feri-los através do comentário desairoso, quanto de interpretar-lhes as diretrizes inesperadas à conta de ingratidão. É provável que as leis divinas estejam a chamá-los para a desincumbência de outros compromissos que transitoriamente não se afinam com os nossos. Entendamos, porém, que se o passado é o meirinho infalível convocando-nos à retificação das tarefas que deixamos imperfeitamente cumpridas para trás no campo de outras existências, e tranquilizemos os amigos modificados com os nossos votos de êxito e segurança na execução dos novos encargos para os quais se dirigem. Reflitamos que se a temporária falta deles nos trouxe sensação de pesar e carência afetiva, possivelmente o mesmo lhes acontece, e ao invés de reprovar-lhes as atitudes, ainda mesmo afastado pela força das circunstâncias, procuremos envolvê-los em pensamento de simpatia e confiança, a fim de que nos reencontremos mais tarde, em mais altos níveis de trabalho e alegria. À vista disso, pois, toda vez que corações queridos não mais nos comunguem sintonia e convivência, se alguma sugestão menos feliz nos visite a cabeça, entremos de imediato em oração no adito da alma, rogando ao Senhor nos ilumine o entendimento, a fim de que não falhemos para eles no auxílio da fraternidade e no apoio da bênção. Emmanuel. É do livro Estudo e Vivo, no capítulo 30, o médium Francisco Canto Xavier. Então façamos agora a nossa prece inicial. Nesse instante, Senhor, em que estamos reunidos, já envolvidos pela mensagem inicial, que possamos, ao unir os nossos pensamentos na singela súplica, para que possamos, nessa corrente positiva, também atrairmos os nossos
irmãos espirituais que nos dão a cobertura para que possamos também sermos beneficiados por essas vibrações, mas que em especial que envolva nossa Maria Roma, para que ela tenha fluência para nos passar a mensagem que preparou com tanto carinho. E com a sua permissão, Senhor, com a permissão desses teus mensageiros que nos conduzem nas tarefas doutrinárias, que possamos dar como iniciado a nossa reunião virtual deste momento. Que assim seja. Maria Roma, com todo carinho, a palavra é sua. Então, o tema para a nossa reflexão dessa noite, o João já nos colocou. Então, nós temos aqui para refletir perguntas que estão no Livro dos Espíritos. Lá na quarta parte, a quarta parte do Livro dos Espíritos trata das esperanças e consolações. Esta quarta parte tem apenas 2 capítulos, capítulo 1, capítulo 2. E no capítulo 1, das penas e gozos terrestres, nós vamos aproveitar 2 perguntas que têm como subtítulo decepções, ingratidão, afeições rompidas, afeições destruídas, para usar o termo que Allan Kardec originalmente usou. Então, Allan Kardec se dirige aos espíritos, perguntando a eles se as decepções que se originam da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade, se isso não traria, se não seriam fonte de amarguras para nós aqui na Terra. E os espíritos dizem que sim, porque nós estamos aqui em cursos, em programas evolutivos que, dada a condição de adiantamento dos espíritos que aqui estão nesse planeta, nós estamos expostos ainda às consequências dessa inferioridade. Os espíritos começam dizendo que nós devemos, embora seja assim para nós uma fonte de amarguras, a decepção que nós tenhamos com a ingratidão, com a fragilidade dos laços que nos unem a algumas pessoas que nós consideramos amigas, nós devemos considerar, quando isso acontece, né, que esses que nos trazem ou são instrumentos para nos trazerem esses sentimentos devem merecer a nossa compaixão, porque em verdade eles estão desequilibrados de alguma forma suficiente para chegarem a nos trazerem sentimentos dessa ordem com o seu comportamento, seja através de palavras, seja através de atos, mas o que quer que eles façam, no sentido que para nós se configura uma ingratidão, traz sim para nós essas consequências. Mas a compaixão que nós devemos ter é porque esses certamente estão infelizes. Não vamos dizer que são infelizes, porque qualquer condição nossa aqui no planeta, sabemos ela é temporária. Estamos gradativamente evoluindo, então estamos passando por diversas condições, e nessa específica situação em que nós estamos analisando, é uma condição de infelicidade que esses seres que assim se comportam estão vivenciando. Então, Allan Kardec, os espíritos nos lembram na resposta que a ingratidão é filha do egoísmo. E nós sabemos, egoísmo e orgulho são os grandes males que nos afetam aqui, humanidade. Nesse caso, um grande mal que decorre do egoísmo é a ingratidão, porque é aquele que, apesar de ter recebido o benefício de alguém, por pensar no seu interesse pessoal primeiro, não reconhece muitas vezes o benefício, não é capaz de retribuir através de uma ajuda, não é capaz de reconhecer através de um ato gentil, de uma convivência amistosa. Então, tudo isso decorre do que nós ainda portamos, nós aqui no planeta, o egoísmo. Muitas vezes nós somos aqueles que são atingidos pelo egoísmo do outro através de uma ingratidão. Mas nós estamos todos aqui ainda portando egoísmo. Então, se recebemos de um outro a ingratidão, é muito provável que nós já tenhamos ofertado a alguém ingratidão ou venhamos a ofertar se não ficarmos vigilantes, porque o que nos guia, em geral, ainda é o interesse pessoal.
Claro que, esclarecidos pelo Espiritismo, estamos buscando lutar contra os diversos desdobramentos que o egoísmo tem, mas, por vezes, escorregamos ainda. E mesmo sem ter voluntariamente a ação de ferir alguém, mas ainda pelo hábito arraigado, pelo vício que nós temos de primeiro cuidar dos nossos interesses, podemos falar ou fazer alguma coisa que vai ferir o outro, vai chegar até esse outro como sendo uma fragilidade do laço de amizade que nos liga a esse outro, ou até ingratidão, quando se trata de não reconhecermos algum benefício que esse outro tenha nos trazido. Então, o mundo que nós estamos aqui hoje vivendo, né, é feito ainda dessas relações imperfeitas, mas os Espíritos nos lembram nessa resposta que se nós aqui, nessa condição, nos sentimos atingidos por isso, lembremos-nos dos grandes vultos que a humanidade conheceu até aqui, que fizeram muito mais por certo do que nós fazemos por outros e por um número maior de pessoas, e quase todos, para não cairmos aqui na tentação de fazer uma frase que venha a nos trazer o erro, mas a maioria esmagadora provou da ingratidão. Aqueles grandes vultos que ajudaram um grande número de pessoas, eles também provaram da ingratidão. Muitas vezes se sentiram sozinhos, abandonados, e os espíritos chegam na resposta a nos fazer lembrar de que o próprio Jesus Cristo passou por isso na sua experiência aqui conosco, quando veio para nos exemplificar. E aí, nesse momento em que ele foi injuriado, menosprezado, taxado de impostor, considerado um criminoso lá no ponto final para ser julgado daquela forma, ainda assim ele nos exemplificou que, por compaixão de todos nós, ele perdoou todos aqueles que equivocadamente, pela fragilidade ainda dos seus sentimentos, fizeram o que fizeram com Jesus. E aí nós lembramos, inclusive, do diálogo de Jesus com Pedro, um pouco antes lá da crucificação, de todo aquele processo. Pedro conversando ali com Jesus, naquela forma bem radical que muitas vezes Pedro se apresentou até esse momento. Jesus disse para ele, no contexto dessa conversa: Pedro, vais descobrir ainda esta noite que há mais fragilidade nos homens do que maldade. Foi quando ele, Pedro, que se julgava forte, capaz de enfrentar qualquer coisa, naquele momento em que estava ali unido com Jesus, naquele processo todo do aprendizado do Evangelho, na noite em que Jesus foi preso, ele, Pedro, por fragilidade, negou Jesus. Se Jesus fosse um espírito que ainda padecesse como nós, de egoísmo, de orgulho, Jesus teria se decepcionado. Mas Jesus já antecipava, conhecendo a personalidade de Pedro, que ele passaria naquela noite por momentos em que ele próprio, Pedro, iria notar-se quão frágil ainda era, ao ponto de negar Jesus. E ele então entendeu o que Jesus havia lhe dito, que há mais fragilidade nos homens do que maldade. Então nós devemos nos lembrar dessa frase de Jesus quando formos analisar o comportamento daqueles que nos decepcionam com a sua ingratidão, com a sua fragilidade em demonstrar para nós a amizade que consideramos ter mutuamente. Então, nessa hora, lembremos-nos da fragilidade que ainda permeia a maior parte de todos nós encarnados aqui no planeta. Essa fragilidade decorre desse egoísmo que nós ainda portamos, porque pensamos sempre em nosso interesse, em tudo aquilo que venha satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades, que tudo seja feito conforme atenda a esse nosso interesse. Isso nos faz frágeis. E somos então vítimas e fazemos os outros vítimas dessa mesma fragilidade. Então, os espíritos, nessa resposta à pergunta 937, lembrando Jesus,
eles também nos dizem o seguinte: o que tem que valer para nós aqui é o bem que nós tivermos feito a quem quer que seja, não a forma como quem quer que seja receba esse bem que nós façamos. Qual é a forma que esse alguém vai reagir? Se de maneira positiva, negativa, segundo a nossa avaliação. O que tem que ser importante para nós, o que tem que ser o estímulo para nós continuarmos praticando o bem é o próprio bem. Afinal de contas, Jesus também exemplificou que estamos aqui para servir. Enquanto não aprendermos de fato a servir, estaremos frágeis. Quando nós aprendermos de fato a servir, a nossa fragilidade desaparecerá e nós nos sentiremos muito fortes, porque nada nos abalará. A reação de quem quer que seja àquele bem que nós tenhamos feito não nos abalará. Se for uma reação positiva, isso, sem dúvida, vai nos aquecer o coração. Mas se for uma reação negativa, já teremos evolução suficiente para lembrar dessa frase de Jesus para Pedro e não só lembrarmos dela, mas vivenciarmos o seu conteúdo, que é de entender a fragilidade do outro e, portanto, entendendo essa fragilidade, perdoar, que foi o que Jesus fez. Perdoou a todos que o decepcionaram na nossa visão, que foram ingratos com Jesus. Aquela mesma multidão que tinha recebido dele todo o carinho, todo o afeto, toda a ajuda, o condenou. Então, na nossa avaliação ainda imperfeita, foi muita decepção para Jesus, foi ingratidão daqueles todos outros, mas Jesus não viu dessa forma e perdoou a todos porque sabia da fragilidade que ainda nós todos padecemos. E os espíritos ainda nos lembram que, para nós, essa ingratidão vem como um teste à perseverança nossa, uma prova para nós em relação à nossa perseverança em continuar praticando o bem, apesar da ingratidão que recebamos de quem quer que seja. A perseverança decorre da nossa certeza de que estamos fazendo o que deveríamos fazer, a certeza de que estamos buscando vivenciar o Evangelho de Jesus. Essa perseverança nos fortalece. E para nós não fará diferença a forma como quem quer que seja reaja ao que nós tenhamos feito. Isso está, então, como resumo do que está na resposta dos Espíritos à pergunta 937. Allan Kardec evolui para a pergunta 938, dizendo o seguinte: mas as decepções não podem fazer com que alguém endureça o seu coração e o feche à sensibilidade, porque sabe que vai receber aquilo de retorno, então isso não vai endurecer, não é uma razão para que alguém endureça o seu coração e se torne insensível? Os espíritos respondem que isso é um erro. Porque assim reagindo ou assim agindo, nós estamos fazendo um bem ou propiciando um benefício a alguém, esperando uma retribuição, ainda que seja o reconhecimento público ou privado, mas estamos fazendo com essa expectativa? Então, isso é um erro. Nós nos fechamos e dizemos: não vou mais praticar a caridade, não vou mais ajudar ninguém, porque assim eu me preservo dessa forma negativa que muitos reagem. E os espíritos dizem que isso é um erro, e o homem de bom coração, é assim que Allan Kardec fez a definição na primeira pergunta que fez aos espíritos dentro desse tema, um homem de bom coração o é de fato se ele se sente feliz em praticar o bem. Ele só terá realmente a qualificação de um homem de bom coração se o que o faz, o que o move é a felicidade que para ele decorre dele praticar o bem. Isso sim é o que deve mover aquele que realmente tem um bom coração. E sabemos, quem é ingrato, é o restante da resposta dos espíritos, pela lei do retorno, vai reencontrar isso em algum momento da sua jornada evolutiva. Mas isso não deve nos importar. Isso é assunto de quem fez
ou deixou de fazer alguma coisa que fosse aquela que tivesse consonância com a lei divina. Nós devemos nos preocupar com o que nós estamos fazendo. Qual é o motivador nosso, qual é o estímulo que nos leva a realizar isto ou aquilo. O outro, nós sabemos, as leis divinas são para todos nós, assim como nós recebemos o retorno daquilo que plantamos, todos vão receber da mesma forma. Isso não deve ser algo que nos entretenha a energia, o sentido, o nosso tempo. Os espíritos vêm nos alertar sobre isso, nos dando um grande sinal de aproveitamento do tempo. O aproveitamento do tempo que nós temos aqui é assim, fundamental para que nós consigamos fazer o nosso programa evolutivo. E na medida em que nós começamos a nos preocupar com o que o outro faz, deixa de fazer, o que vai acontecer para ele como consequência, nós estamos desperdiçando o tempo que nós devemos utilizar para cuidar daquilo que é o nosso dever. Allan Kardec, então, evolui para a pergunta 938A. Como muitas vezes Allan Kardec faz, ele insiste para termos a clareza, através das respostas dos espíritos, dos menores detalhes que envolvam cada tema. Então, Allan Kardec, nessa pergunta 938A, ele insiste, mas o fato de alguém ser um homem de bom coração, fazer o bem e se sentir feliz apenas por fazer o bem, isso não impede que uma ingratidão lhe ulcere o coração, lhe fira. É uma afirmativa de Allan Kardec. Então, não seria isso razão para alguém pensar que se ele for mais egoísta, ele é mais feliz? Porque se ele for mais egoísta, ele não vai praticar o bem, não vai ficar exposto à ingratidão que alguém possa vir a ter com ele. Aí os espíritos não deixam por menos na resposta. Pode, mas se esse alguém preferir a felicidade do egoísta, porque realmente o egoísta tem um nível de felicidade, que é aquela felicidade que é envolta, de uma certa forma, numa fragilidade que mais cedo ou mais tarde vai se quebrar. Mas é a fragilidade de compor um mundo próprio e viver se nutrindo daquele mundo pequeno, se isolando de muitas formas em relação às outras pessoas, evitando relacionamentos, evitando ajudas, evitando participar de movimentos, de grupamentos, para se preservar. É aquele que cuida do seu interesse e esse cuidado do seu interesse chega ao ponto da preservação de não se relacionar muito ou mais profundamente com quem quer que seja para evitar as decepções. Então, os espíritos respondem dizendo que sim, essa é a felicidade do egoísta, mas também complementam: que triste felicidade essa, porque ela é frágil. Se nós fomos criados para evoluir, se nós fomos criados para sentir da centelha divina que de alguma forma nós trazemos dentro de nós, que é a emanação de amor, como podemos ser felizes sendo egoístas? Isso é temporário. E muito cedo nós vamos sentir um grande vazio. Sentir que não estamos expressando plenamente aquilo que nós podemos ser como seres imortais e inteligentes da criação. Então, os espíritos ainda vão à frente na resposta para dizer o seguinte: que os amigos que nós venhamos a descobrir que são pessoas ingratas, são pessoas menos felizes, como nós já vimos, e não merecedoras, por certo, não são dignas da amizade que nós tenhamos devotado a elas. Então, nesse caso, como na primeira resposta desses temas, os espíritos deram a Allan Kardec, temos que ter compaixão desses que ainda estão nessa fase de forma de se relacionar. E ao termos a compaixão, nós estamos abrindo espaço não só para que nós não soframos, mas para que esse alguém se espelhe em nós e a pouco vá mudando também o seu comportamento, saindo desse equívoco e retornando ao caminho do bem.
E os espíritos ainda nos consolam, dizendo o seguinte: se era um amigo que reagiu dessa forma, de maneira ingrata, indigna, portanto, o que é que nós perdemos de fato? Uma amizade? Não, essa amizade não existia, nós pensávamos que ela existia. Então, não há o que se lamentar, não se perdeu nada. Quem sabe até fomos, nessa hora, sim, preservados de mais situações em que esse alguém, ainda com um comportamento infeliz, nos trouxesse mais situações de decepções. E que, se nós estamos mesmo firmes no propósito de nos melhorarmos, por isso estamos praticando o bem, ajudando, compartilhando os recursos que nós tenhamos de toda ordem com aqueles com os quais nós convivemos, a vida, por si só, trará para junto de nós outros corações mais afins com o nosso, já disposto a buscar patamares da evolução maiores. E esses outros corações, que aparentemente para nós, né, hoje nós não consigamos nem imaginar, vão nos fazer sentir maior conforto e vão certamente ajudar-nos a consolidar aquilo que em nós hoje pode ainda estar frágil, que é a certeza de que fazer o bem faz bem a todos nós e faz bem ao universo. Sabemos hoje que qualquer ação nossa é repercutida em todo o universo, e a ação de todos que estão no universo repercute em todos. Então, quando nós ampliamos a nossa compreensão da mecânica da vida, como é que isso tudo se junta e todos nós nos ressentimos disso, passa a fazer mais sentido para nós aquele sacrifício que hoje ainda se representa para nós uma ação que vai exigir de nós deixarmos para trás esses vícios morais, mas o sentido se amplia e nós nos fortalecemos na busca dessa melhoria, no exercício das virtudes que, por certo, apenas elas serão capazes de eliminar os vícios morais que nós temos. Nós não eliminamos um vício moral simplesmente dizendo para nós, não serei mais egoísta. Não, não eliminamos. Só eliminamos um vício moral na medida em que nós desenvolvemos a virtude que neutraliza esse vício. E nesse caso, então, que estamos falando do egoísmo, só através da caridade, da prática do bem pelo bem, é que nós fortaleceremos em nós esse estado de abnegação, de servir ao outro, que fará com que o egoísmo que nós hoje ainda portamos vá desaparecendo aos poucos até ser eliminado. E pensemos, ainda que de maneira imaginária, como é que deve ser bom ser aquele ser que pratica o bem pelo bem, que não depende da reação do outro para se sentir melhor ou pior, que essa forma de agir por si só é que nos sustenta, é que nos satisfaz. Então, qualquer coisa que aconteça de negativo em torno de nós ou das nossas ações, não mais terão o condão de nos atingir como atinge hoje, porque ainda portamos o egoísmo. À medida que nós descobrirmos a felicidade intrínseca da prática da caridade, como Jesus nos exemplificou, servindo ao outro sem condições, sem pensar nos sacrifícios que isso possa significar para nós, nós começaremos a ter essa fortaleza que jamais será tomada por qualquer que seja a ação de alguém ou um alguém qualquer. Então, fechando essas três perguntas, Allan Kardec nos traz um comentário a posteriori dessas três perguntas. E ele começa esse comentário dizendo para nós que o homem tem a necessidade de amar e de ser amado. Sabemos disso. Temos a necessidade de amar e de ser amado. E Allan Kardec nos assevera que um dos maiores gozos que nós podemos sentir aqui na Terra é quando nós encontramos corações que se simpatizem com o nosso. E é verdade.
Qual de nós não conhece isso? Quando nós encontramos um coração que seja mais afim, mais em termos vibracionais, em termos de a maneira de apreciar a vida, os sentimentos, aquele que se afiniza mais conosco. Como é que nós nos sentimos? O bem-estar é quase indescritível. Por isso, Allan Kardec aqui nos assevera que é um dos gozos, a frase de Allan Kardec é exatamente assim, um dos maiores gozos que lhes são concedidos na Terra. E esse gozo é a primícia para nós do que é viver num mundo superior, quando todos são perfeitos, onde predomina, não, onde existe apenas o amor e a benignidade que muitas vezes nós desejamos aqui. Ah, por que que o mundo não é assim? Ah, por que que as pessoas não fazem desse jeito? Ah, por que que fulano não reage daquele outro jeito? Perguntemos-nos para nós mesmos. Nós já reagimos assim? Dessa forma como nós gostaríamos que o mundo reagisse ou agisse para conosco, nós temos essa conduta? Nós já fazemos aqui no mundo aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem? Por certo, ainda não. Por isso nós desejamos tanto, porque quando nós estivermos fazendo dessa forma, o fato só de nós estarmos fazendo assim já nos satisfaz. Já não nos importará mais, como não importava a Jesus as ações equivocadas de quem quer que seja. Mas nós estamos ainda no planeta de expiações e provas, caracterizado ainda por grande inferioridade dos que aqui estamos, onde ainda predomina o mal. Então, o que nós hoje nos ressentimos do egoísmo do outro é colheita nossa do ato equivocado ou dos atos equivocados que nós perpetramos no passado. Então hoje colhemos, e essa colheita muitas vezes é amarga. Os outros servem-nos de instrumento da justiça divina para que nós nos reeduquemos. É quando nós sentimos o quão ruim é, o quão amargo é experimentar sensações assim, é que nós vamos aprendendo e despertando em nós o sentimento de se é ruim para mim, começamos a ter a empatia com o outro, é ruim para o outro também. E como nós colhemos aquilo que plantamos, se hoje eu passo por essa situação amarga, triste, deprimente, é porque eu já infringi isso a alguém. E está na hora de mudar a forma, então, de fazer, para que nós possamos, apesar de ainda estarmos num planeta de expiações e provas, começarmos a ter primícias do que será o mundo de regeneração e os mundos felizes, quando nós tivermos tido condição de nos libertarmos completamente das nossas inferioridades. E essa reeducação pela qual nós passamos aqui é dolorosa, exige muito de nós e muitas vezes, ainda despreparados, nós nos rebelamos em relação a essa reeducação. E é quando mais decepcionamos e mais somos decepcionados, certamente. Porque aqui, como em tudo no universo, é uma via de mão dupla. O que nós ofertamos ao universo retorna para nós. Muitas vezes bem mais rápido do que nós poderíamos imaginar. E muitas vezes, ainda desatentos, nós não percebemos que somos nós que estamos alimentando e retroalimentando um processo de sofrimento e dor. Ou de dor e sofrimento, melhor dizendo, porque de dor nós vamos passar. O sofrimento decorre da nossa falta de compreensão do que está acontecendo, da nossa falta de aceitação, da resignação, da obediência em relação aos desígnios de Deus, porque alguns aqui de nós na Terra já são capazes de ser abnegados, de fazer o bem, mas ainda estamos aqui em provação. Se não estamos espiando, estamos em provação. Mas se resignamos e entendemos a razão dessas provações, mais rapidamente passamos por elas, mais fortalecemos as virtudes que viemos aqui para desenvolver e fortalecer, e terminado o nosso dever de casa, podemos avançar. E é quando nós conseguimos avançar que nós nos sentiremos
mais confortáveis, mais felizes e com aquela paz interior que todos nós tanto procuramos. E aí, no livro Religião dos Espíritos, tem uma mensagem que Emmanuel nos traz no capítulo 73, com o título de Amigos. Então, ali ele coloca a situação que, por vezes, alguns de nós que já tenhamos realmente feito uma decisão de buscar ser melhor, de buscar deixar para trás os hábitos equivocados, ele nos alerta que essa nossa mudança, que essa nossa nova atitude incomoda alguns e causa estranheza. Então, aqueles que considerávamos amigos passam a nos ver de maneira estranha, porque não mais coaduna com a forma de comportar e de viver que eles têm. E muitos nessa situação vão nos taxar de covardes quando tentamos ou buscamos ser humildes, de idiotas quando nós buscamos ajudar alguém que, apesar de estamos tentando ajudar, é ingrato, nos decepcione, nós estamos ali e no esforço de manter o nosso propósito de agir no bem, alguns vão nos taxar de idiotas de estarmos ali insistindo assim. Quando nós demonstramos que não queremos mais conversar de determinados assuntos, frequentar determinados lugares, porque estão muito arraigados das sensações terrenas apenas, desse reme-reme da vida terrena que não nos agrega nada. Quando nós decidimos deixar esse tipo de vida, nós podemos ser taxados de fanáticos, que agora só queremos saber de espiritismo, só queremos saber de cristianismo. Então, Emmanuel nos alerta que nesse momento entendamos os nossos amigos, os nossos irmãos que ainda se comprazem no estado em que estão, que apesar de recebermos deles essas vibrações, entendamos essa fragilidade e mantenhamos-nos naquilo que nós já escolhemos fazer, sabemos ser o rumo certo e perdoemos essa atitude equivocada que eles possam ter conosco. Emmanuel cita ali alguns exemplos. Em todos os exemplos ele diz: perdoemos. Lembremos-nos de Jesus, porque o perdão para nós, em muitas situações, ainda é difícil, porque as ações dos outros nos exacerbam no nosso orgulho, principalmente. Sermos taxados de covardes, ou de idiotas, ou de fanáticos, quem vai gostar? Vai tocar lá no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso amor próprio, que tudo são definições do mesmo vício moral, orgulho. Mas então Emmanuel nos alerta que esqueçamos disso, no sentido de que são reações daqueles que ainda estão no equívoco. Se nós já conseguimos ir um pouco à frente e percebemos que essas situações são de equívoco, mais uma vez, o que nós temos que ter em relação a esses nossos companheiros de jornada é compaixão. E uma frase que Emmanuel traz para nós aqui, que é assim arrematadora de tudo que ele vem trazendo, que o silêncio em serviço é uma prece que fala. O silêncio em serviço é uma prece que fala. Ou seja, se temos certeza do nosso comportamento acertado, mantenhamos o nosso comportamento acertado. Não importam as apreciações que venham dos nossos familiares, que venham dos nossos colegas, dos nossos amigos. Mantenhamos, e de preferência, como Emmanuel nos diz, em silêncio, agindo, demonstrando, mais do que discutindo, mais do que colocando em controvérsias, porque a palavra muitas vezes é só ruído. Aquele a quem os nossos atos não convencem, por que as nossas palavras convenceriam? Essa foi uma fala de Joana de Ângeles para Divaldo Franco.
Em um determinado momento, Divaldo ainda mais jovem, em que ele estava sendo detratado pela imprensa, por alguns grupos, um dia ele amanheceu tão amargurado com aquilo que ele comentou com Joana que ele iria fazer uma carta para responder tudo aquilo que estavam falando dele, fazendo contra ele. A benfeitora se virou para ele e falou: Divaldo, se as suas ações no bem não estão sendo suficientes para convencerem estas pessoas, por que as suas palavras as convenceriam? Lembremos-nos disso. Muitas vezes devemos não desperdiçar as nossas palavras. Mantenhamos as nossas ações. Fomos decepcionados, sentimos e recebemos a ingratidão, algumas afeições foram destruídas. Continuemos em silêncio, com o nosso comportamento e com a nossa conduta no bem, porque essa, segundo Emmanuel, é uma prece que fala. Que Jesus continue a nos ajudar, como sempre prometeu que nos ajudaria, e que nós aprendamos cada vez mais a nos aproximarmos de Jesus, para que a nossa fragilidade possa, aos poucos, ir sendo diluída, até que, fortalecidos, trabalhemos em silêncio, como uma prece. Que assim seja. Maria Roma, que continue Jesus lhe abençoando e os bons espíritos lhe inspirando. Essa mensagem realmente toca-nos fundo no coração. A nossa gratidão. Mais uma vez, estar conosco, com esse carinho, essa mensagem profunda. Também queremos agradecer a todos que continuaram conosco até este momento e perguntar: você gostou da exposição de Maria Roma? Então, dê o like e também compartilhe com o seu pessoal, seus familiares, seus amigos. Assim é uma forma de o YouTube manter por um período maior a disponibilidade dessa mensagem carinhosa da nossa Roma. Agradecemos a todos que estiveram conosco até este momento e que possamos, na próxima segunda-feira, nos reencontrarmos, embora virtualmente, mas com o mesmo carinho com que nós temos nos encontrado. Façamos agora a nossa prece de agradecimento por esse momento de paz, de serenidade e de muito entendimento sobre o tema abordado. Senhor Jesus, Mestre e amigo incondicional de todas as horas, nos disseste que estaria sempre disponível, convidando-nos: vinde a mim, vós que esteja cansado ou aflito, que eu vos aliviarei. Então, nesse momento de tanta dor, sofrimento, dúvidas, é o momento de nós nos dirigirmos a Ti, Senhor, para nos reabastecermos, pois temos a certeza de que a cruz nos pertence, baseado nas Suas palavras. Quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me, porque dores, problemas, aflições faz parte do nosso processo evolutivo. Nenhum professor vai tirar os deveres de aprendizagem dos seus alunos. Mas aí há momentos que sentimos combalido. Então, pela sua tua oferta, te buscamos a renovação das forças, renovação das energias, para podermos prosseguir nessa luta. Se conosco, como sempre foi até aqui, Senhor, nos fortalecendo. E que em teu nome, com tua permissão, a permissão desses seus espíritos que lhe dão assistência, estão conosco com mais frequência, mais próximos a nós. Que possamos dar como encerrado esse momento de preces e reflexões. Até a nossa próxima segunda-feira. E com esta prece, então, queridos irmãos, damos como encerrado o nosso encontro desta oportunidade. Muita paz em todos os corações.